Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Eu não sei. Você me diga. Bem, você parece bem, Bem, então eu vou então considerar acho que que sim. está tudo bem, não? Nós recebemos uma pergunta. Bem, na verdade não uma só, algumas pessoas nos perguntaram isso. Para que você nos desse uma visão geral sobre o grande conflito. Então, hoje, vamos tomar um tempo para conversar sobre O isso, grande conflito. sobre o grande conflito. E quanto tempo a gente tem? Bem, o livro O Grande Conflito provavelmente levaria algumas semanas ou meses para ler, mas nós não temos A esse gente tempo. não tem todo esse tempo. Nós tentaremos fazer em um curto período de tempo o que as pessoas têm estudado a vida inteira. Sim, e todo esse conflito já tem existido por eras, E está esquentando. correto? Está atingindo um clímax. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelas oportunidades que Tu tem nos dado de ter essas conversas. Peço que Tu nos abençoes e ilumine nossas mentes nesse tema importante sobre o qual nós vamos falar. Guie nossa conversa e para que nós possamos ter uma boa visão geral disso que está acontecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, quantas pessoas gastaram a vida toda estudando esse tópico? Muitas, muitas, E muitas. quantas vidas foram tiradas neste processo? É, desde o começo do mundo. Muito bem. Bem, se voltarmos ao Jardim do Éden, vemos dois irmãos. E aquilo que começou no céu É, continua até hoje. Irmão contra irmão, irmã contra irmã, guerras, ódios, sofrimentos, mortes. Tem sido uma catástrofe terrível. A pergunta que muitos fazem é: era necessário que Deus permitisse tanto sofrimento? Afinal, ele não tinha o poder para acabar logo com tudo, não tem? sim, No estalar de dedos. sim, já desde Então, Lúcifer. por que ele permitiu a essa catástrofe continuar? E por que permitir todo esse sofrimento? Todas as lágrimas associadas a este conflito. Portanto, fazer um resumo do grande conflito não é uma tarefa fácil. Será que Deus é arbitrário? Será que ele toma decisões arbitrárias? Não, Ou seria ele um Deus de ordem, meticuloso? Seria ele um Deus de compaixão? Ou seria ele um tirano? é, Este tema já foi discutido vez após vez após vez. Algumas pessoas têm uma visão tirânica de Deus. E outros sistemas religiosos possuem essa visão de rei e hierárquica de Deus. Calvino pensava assim. Já Wesley via um Deus de amor. E essas ideias têm entrado em conflito por séculos. E aqueles que se assentam em lados opostos uhum, lutam um contra o outro, ao ponto de milhões de pessoas serem martirizadas por não verem exatamente o jeito que você Na vê. verdade é triste que alguém possa ir tão longe em suas opiniões que possa chegar a tirar a vida de alguém. Muito bem. Vamos começar com uma pergunta bem básica. Estaria o júri ainda em sessão Uhum, no que tange ao caráter de Deus? sim, sim, está. Não é? Não existem várias religiões que alegam que a visão delas sobre Deus é a correta e que todo o restante que não concordam devem ser mortos pela espada. Sim, E aí vem a agressividade, a coerção e um monte de coisas. Tendo isso como base, vamos começar
pela história da Bíblia. E quando começamos com uma história bíblica, nós pegamos a Correto. Bíblia. Não é assim mesmo? E nada mais. Isso, A gente começa com a Bíblia. correto. Nós podemos começar pelo livro de Gênesis, mas para termos uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo, precisamos ir mais adiante da Bíblia. Então vamos para Ezequiel, capítulo 28. E diz aqui no capítulo 28, e a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, Filho do homem, diga ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. E está falando sobre o príncipe de Tiro aqui. Mas logo veremos que o príncipe de Tiro não se adequa a todos os critérios mencionados aqui. Ele é, portanto, utilizado como um acrônimo para outra coisa. Ou seja, essa é uma história tipológica que encontra um cumprimento literal em alguma outra situação na Terra, mas que tem um significado mais profundo. Essa é a história de Lúcifer. Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou. Ponto número 1. Estamos falando de alguém que se tornou muito orgulhoso, Correto. que quer assumir uma posição que não pertence a ele. E se elevou e disseste, eu sou Deus. Na minha versão, a King James, o Deus está com D maiúsculo. Temos aqui um indivíduo que é arrogante e que alega ser Deus. Mas não apenas isso. Ele se senta no trono de Deus. Ele toma o trono. Pelo menos na mente dele, ele toma o trono. No meio dos mares. Em outras palavras, todos os seres criados, as nações, as multidões. Mas então o texto diz, mas não passa de um homem, não és Deus. Colocas o teu coração como se fosse Deus. Você elevou-se a Deus somente na sua cabeça. Eis que tu és mais sábio que Daniel. Isso aqui já é alguma coisa? Salomão era um rei muito sábio, não era? Mas Daniel também recebeu muita sabedoria e entendimento. A Bíblia diz muito claramente que Daniel tinha sabedoria e entendimento. Não há segredo que possam esconder de você. Então, ele é muito inteligente. Ele possui entendimento. Temos um caráter problemático aqui. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Ele tornou-se rico. Isto faz referência a um rei terrestre, Sim. mas também se refere a um poder superior. Agora, essa atitude é algo que prevalece na humanidade Correto. até nos dias de Sim. hoje. Então, no mundo hoje, temos pessoas que possuem essas mesmas características. Algumas delas são extremamente ricas e estão sempre preocupadas com os pobres, se é que você me entende. Sim. Mas a sua grande sabedoria e pelo seu tráfico, você aumentou as suas riquezas e seu coração se exaltou por causa delas. Esse tráfico é negociação. Ele é um mercador. Uhum. E a Bíblia diz qual é a mercadoria que ele negocia. É ouro, é prata, é todas essas coisas e as almas dos homens. Exatamente. Não é? Portanto, diz assim o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros,
Os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão suas espadas contra a formosura da sua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Você morrerá às mortes dos incircuncisos. Você percebeu que está no plural? Sim. Não é interessante? Sim. Você morrerá às mortes dos incircuncisos pelas mãos de estrangeiros, porque eu o disse, diz o Senhor. Esta é uma referência à segunda Sim. morte. Aqui está falando sobre o rei de Tiro terrestre, ou do príncipe. Mas é óbvio que também está falando do outro. Agora, vamos dar uma olhada nos seus atributos. Versos 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Aqui não bate mais, Martin. Correto? Não tem como ser literalmente aquele rei de Tiro, Não. o príncipe de Tiro. E ele não é um querubim comum, ele é o querubim cobridor. Havia 2 querubins que cobriam a Arca da Aliança. Sim. Em outras palavras, esse querubim era aquele que tinha a visão mais próxima da lei e do caráter de Deus. E ainda assim, ele agiu contrariamente a esta lei, por cobiçar a posição de Deus. Não terás outros deuses diante Sim. de mim, não é? E diz aqui, eu te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Este não é um rei terrestre. Ele andava no meio das pedras afogueadas. Na Bíblia, alguém que anda para lá e para cá é alguém que alega possuir aquele lugar, Correto. não é? Então, se você comprou um pedaço de terra, quem vendeu retirava o seu sapato e, diante de testemunhas, dava ao comprador, que calçava o sapato e passava a caminhar naquela terra. Esse era o contrato. Eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Esta é uma declaração muito profunda. Ele era perfeito, ou seja, sem pecados. Desde o dia em que foste criado, ou seja, é uma criatura. Sim. Ele não é Deus. Não. Até que a iniquidade foi achada em ti. Este debate tem ocorrido por milênios. Quem colocou a iniquidade nele? Sim, quem foi? De acordo com esse texto, ninguém colocou ela ali. Ela foi achada ali. Surge então a pergunta: bem, se Deus o criou e a maldade foi achada nele, então foi Deus que colocou ali, Esse não? que é o... Este é o debate dentro do calvinismo. Afinal, quem seria responsável pela queda? Será que Deus criou o homem para cair? Será que Deus criou Lúcifer para que a iniquidade fosse achada nele? O que é essa coisa misteriosa que aconteceu? Esta coisa estranha que acabou interferindo na perfeição. O que foi isso? E como aconteceu? A primeira pergunta que eu tenho para você, Martin, é: será que esta entidade, Lúcifer, era capaz de exercer a sua vontade? Ele provou isso, não? Ele tinha habilidade de exercer o seu livre-arbítrio contra a vontade de Deus. Sim. Ele também Sim. mostrou isso. E isso não prova que ele tinha liberdade Sim. de escolha? 100%. Ele tinha liberdade de escolha. E uma vez que ele tinha essa liberdade,
e era perfeito, então ele não tinha pecado. Aham. Ele era perfeito até que. As palavras até que denotam um período de tempo. Até que a iniquidade foi achada nele. Será então que a iniquidade foi colocada lá por Deus? Ou ela surgiu após ele começar a usar a sua liberdade de maneira contrária a Deus? Sim, foi quando ele começou a exercer a sua vontade contra a vontade de Deus. Ela sempre esteve lá, mas foi somente quando ele começou a exercer. Então Deus não criou essa iniquidade. O que podemos dizer é que Deus criou o potencial Sim, para que ela se desenvolvesse. Sim. E isso por causa do livre-arbítrio. Muito bem. Então, chegamos à conclusão que Deus não criou a iniquidade. Ela foi achada em Correto. Lúcifer. Mas Deus criou o potencial para a iniquidade. Sim. Muito bem. E isso foi estupidez ou não? Eu entendo a sua pergunta porque depende de como você olha para isso e qual a sua visão de Deus é. Porque se você tiver uma visão positiva de Deus, de que Ele é amável, então você saberá que isso não é problema. Com certeza foi uma boa ideia. Muito bem. Martin, se Deus criou o potencial, sabendo muito bem que, uma vez que Ele sabe todas as coisas, sabendo que eventualmente chegaríamos nessa catástrofe, porque isso aqui é apenas o início, estamos falando de todo o grande conflito. Ele precisa ter um início e Sim. precisa ter um fim, não é? E, infelizmente, estamos no Correto. meio do conflito. E tendo sabido disso, Ele criou mesmo assim aquele ser, com todo esse potencial. Deve haver, então, uma boa razão para isso, não? Com certeza. Porque provaria algo para ele. Essa liberdade de escolha que Ele concedeu a esta criatura era de tamanha importância para Deus que Ele estava preparado para sofrer as consequências por um período de tempo específico. Sim. E a intenção de Deus não era ficar de longe assistindo, Ele se envolveria pessoalmente Não. com isso. O próprio Deus estava preparado para sofrer as consequências, não é? Há alguns atributos aqui, descritos mais à frente, que se destacam dentro deste desejo de se exaltar. Ao longo de toda a Bíblia, o Senhor alerta sobre o perigo de querer governar sobre os outros. Não deve ser assim entre vocês. Sim. São os reis desse mundo que governam sobre os outros, mas não deve ser assim com vocês. Será que existe uma tendência entre as pessoas de quererem governar umas sobre as outras? Com certeza. Com certeza. E algumas têm mais do Sim. que as outras, não? Será que este mundo já não viu tiranos o suficiente? Com certeza. Não é? Eu acho que o mundo está já muito cansado de tiranos. Bem, Quantos tiranos são necessários para convencer a humanidade de que esse desejo por é exaltação... por isso que eu queria dizer, bem, não dá para dizer que o mundo está cansado disso Não. da maneira que ele se comporta, porque sempre tem um Correto. tirano. Mesmo outro dia, tivemos uma discussão sobre isso, em que mostramos algumas citações do Papa Bento, dos quais ele mencionava a sua visão exaltada e do porquê ele possui a autoridade moral de fazer isso ou aquilo, de mandar nos outros. Não apenas em termos religiosos, mas também de Correto. política. Veja só esses atributos aqui. Na multiplicação do seu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, e por isso te lancei profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor,
do meio das pedras afogueadas. Isso aqui é uma declaração muito clara sobre as consequências desse tipo de atitude. É. Ainda assim, existem músicas de rock cujo título é Simpatia pelo Demônio. E ao lermos toda a literatura ocultista ao longo da história, a quem eles têm simpatia? Com ele? Por ele? É incrível, não é? Continuando. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aqui temos uma descrição desse ser. Será que ela se encaixa com a descrição do Baphomet, por exemplo? Será que encaixa? Não mesmo. Claro que não. Se este ser vive constantemente se retratando desta maneira negativa, e um dia esse mesmo ser aparecer em majestade incomparável, em beleza espetacular, será que ele enganaria Sim. alguns? Com certeza. Ele é o mestre da inversão, não é? Profanaste os teus santuários. Ele está falando sobre igrejas. E aqui fala sobre os santuários dele, os teus santuários. De acordo com esse texto, será que ele controla várias religiões no mundo? Sim. Muito bem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça dos teus comércios, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Qual é a teologia básica no mundo a respeito da sobrevivência deste ser aqui? Será que ele será destruído ou ter a vida eterna no inferno? Ele, na verdade, estará governando este fogo eterno. Não é interessante que o mundo distorceu essa doutrina de modo que a deixou irreconhecível, tornando-a exatamente o oposto do que diz? Ele é o mestre da Com inversão. certeza. Muito bem. Vamos agora para Isaías capítulo 14. Nós estamos explorando este personagem do grande conflito. Aqui a história desenrola de uma maneira um pouco diferente. Ao lermos o verso 11, que também fala dessa entidade. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das suas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Se trata da sua destruição final. E aí ele continua. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Sabe, quando eu leio isso, eu me lembro de Albert Pike, o grande mestre da maçonaria. Lúcifer. Ele diz que acha estranho como este ser de luz é chamado de príncipe das trevas. Afinal de contas, é ele o portador de luz. Veja como ele distorce. Completamente o oposto. É o oposto. Ele é o mestre da inversão. E tu dizias em teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Aqui ele se refere aos anjos. Existe esse paralelo entre as estrelas e os anjos, como é visto lá no livro de Apocalipse. Eu sentarei no monte da congregação, ao lado do norte. O norte é onde está o trono de Deus, e ele deseja se assentar no monte da congregação. Bem ali, onde se senta Deus. É ali que ele quer estar. Ele quer estar na congregação. Ele quer estar no assento do bispo, se você preferir. Ele quer ser o supervisor. Ele quer ser o manda-chuva. Será que algumas pessoas no mundo também almejam isso? Sim, e já temos tido isso há milênios.
E elas também se assentam no norte. Sentam-se num grande trono branco, Sim. Martin, com querubins ao seu Exatamente. lado. Existe algum poder no mundo hoje que se assenta num grande trono branco com 2 querubins ao lado e Com 4 quatro seres criaturas viventes. viventes ao redor? Sim. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei como o Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Muito bem, por hora é suficiente. Nós já estabelecemos algumas premissas a respeito do caráter do adversário. Vamos voltar então ao começo. Aliás, vamos pegar de novo. Eu preciso ler algo no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 12. No capítulo 12, nós temos o grande conflito entre o povo de Deus e aqueles que pertencem ao diabo. Trata-se da história da mulher, do povo de Deus, que foge da fúria do dragão. E o dragão, é claro, é o diabo, esse terrível ser. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastou após si 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para lhe devorar o filho assim que nascesse. Essa é uma história muito interessante, pois o dragão é, na verdade, o diabo, não é? Ele é definido como tal. É, a serpente. É a serpente, o diabo, o grande enganador. Mas ele utiliza poderes terrestres, que nesse caso é o dragão, Roma. Roma foi o poder utilizado por Satanás na tentativa de destruir aquela criança que nasceria, o Messias. E há alguns detalhes interconectados com isso. Ele arrastou 1/3 das estrelas. Ele queria arrastar todas, mas acabou com 1/3 delas e as lançou por terra. E lemos no verso 7, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E como temos um episódio inteiro só sobre quem é Miguel, nós não vamos nos aprofundar. Mas Miguel e os 2/3 de anjos que restaram contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram e nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Houve uma guerra no céu. Houve uma disputa entre esses dois conceitos sobre os quais falamos. Ok, vamos voltar um pouco. Vamos falar do céu. Antes que a terra fosse criada, havia este ser majestoso e ele cobiçava o trono de Deus. Ele queria se assentar no meio da congregação, no trono de Deus, no norte. Ele achou que isso era o seu direito. Ele era um querubim cobridor. Ele tinha uma perspectiva muito clara dos requerimentos de Deus, da lei e sabedoria eterna de Deus. Ainda assim, ele se rebelou. Porém, pelas suas insinuações, através de sua astúcia, o diabo é muito astuto. Através de sua argumentação, ele convenceu muitos anjos de que a sua causa era correta. Então, houve uma controvérsia. E ela só foi possível porque ele tinha liberdade de escolha. E ele exerceu essa liberdade de escolha. E então Deus permitiu que aquilo fermentasse até chegar ao ponto da rebelião aberta. Porque os anjos que ele estava enganando também tinham livre-arbítrio. E cada um precisou fazer uma escolha. Eles estavam assim, olhando os dois lados.
Mas aquela controvérsia acabou se transformando numa guerra. E no final da guerra, 2/3 continuaram com Deus, 1/3 com Satanás, e estes foram expulsos do céu. Então, Deus criou este mundo. Este mundo não foi criado por acaso. Devemos então nos perguntar: por que Deus criou este planeta? Em primeiro lugar, o diabo foi expulso. Ele precisava ser expulso para algum lugar, não é? Correto. E para onde ele foi expulso? A Bíblia diz que quando Deus criou este mundo, ele era sem forma e vazia. E havia trevas sobre as águas. Era um lugar escuro. E um lugar escuro é um lugar sem a presença de Deus, pois Deus é É luz. luz, sim. E aconteceu que as trevas predominavam sobre este planeta. E então disse Deus: que haja luz no meio dessas trevas. E onde há luz, há a presença de Deus. Sim. Então, Deus não permitiria que as trevas continuassem para sempre. E agora temos uma situação complicada, temos 2 lados de uma controvérsia. De um lado temos Deus e os seus anjos. E alguns desses anjos ainda estavam confusos. Lembre-se que 1/3 havia se revoltado contra Deus. Todos eles ouviram os argumentos do diabo. Alguns deles provavelmente ainda estavam confusos. Então, Deus poderia, sim, desde o início, ter aniquilado com Satanás e os anjos rebeldes, mas então o governo de Deus seria baseado no medo por toda a eternidade. Afinal, as criaturas restantes pensariam: uau, se nós pensarmos do jeito que eles pensaram, Deus certamente nos matará também. O medo nunca conquista, só o amor conquista. Correto. Ou seja, haviam 2 lados, e normalmente, quando se tem uma disputa, suponhamos que eu e você tenhamos uma disputa e não conseguimos resolver ela. O que normalmente se faz aqui na Terra? Nós chamamos uma terceira parte. Normalmente se traz uma terceira parte para que ela avalie a questão e ajude a resolvê-la. Em outras palavras, era necessário que houvesse um terceiro partido imparcial. Havia um terceiro partido imparcial no céu, Martin? Não. Não. Havia apenas 2 lados, não é mesmo? Não havia um partido imparcial. Qual seria a solução, então, deste problema? Você tem que obter uma. Você precisa criar um. Muito bem. E uma vez que se tenha essa parte imparcial, em qualquer tribunal, em qualquer julgamento, os 2 lados em disputa apresentam os seus argumentos. Há um advogado de um lado, um advogado do outro. E neste caso, em particular, as 2 partes tinham que apresentar a sua causa. Mas não havia uma terceira parte. Então, Deus, em sua sabedoria, a criou. Mas se ele tivesse criado mais anjos e os levado para o céu e dito: olha, eu quero que vocês observem isso, não teria funcionado. Precisava ser uma fonte independente. Então, ele os criou, homem e mulher, e deu a eles a capacidade que ele não havia dado a nenhuma outra criatura antes, que é a de procriar. E então deu a eles governança. Isso nunca havia sido feito antes. Nunca. Deus deu a eles domínio, autoridade para governar. Agora, qualquer governo é composto por leis, por regras. Sim. Não é verdade? Correto. Pois não se pode governar a menos que não haja normas para fundamentar este governo. E este
era o aspecto único da humanidade. É, porque se você olhar, na verdade, para qualquer organização ou movimento, se não tiver regras, então é um caos total. Então, a raiz do problema que aconteceu lá no céu tinha que ver com regras. E o argumento de Lúcifer lá no céu era: eu sou o ser exaltado. Eu não preciso de conjunto de regras. Eu mesmo me governo. Eu decido sobre minha vida. Quem é você para me dizer o que é certo e o que é errado? Isso precisa ter acontecido. Do contrário, não haveria motivo para guerra, Correto. não é mesmo? É uma questão de lógica. É, Este ser pensou: estas leis sobre as quais eu sou um querubim cobridor, afinal, era ele que implementava as leis de Deus. uhum, Ele era o líder dos anjos. É claro que Deus estava acima dele, mas ele havia sido incumbido de gerenciar. Os anjos o amavam. sim, E nós encontramos traços desse caráter em Absalão. O povo o amava e iam até ele para que ele os julgassem. E ele amava ficar sentado no portão da cidade, sendo o juiz de todo aquele povo, dando a sua justiça a ele. E ele dizia ao povo que Davi estava muito ocupado para eles. Eu darei justiça a vocês. Então temos este ser majestoso tendo este tipo de atitude. Então Deus o expulsou e criou um júri. E disse: muito bem, temos aqui dois lados. Existe o meu governo, daquele que criou vocês, e as regras são essas. E a questão é bem simples. Se vocês crerem em mim e me obedecerem, então não comerão do fruto daquela árvore, do bem e do mal, pois eu não quero que vocês conheçam quem é o mal. Eu desejo que vocês saibam apenas o que é o bem, mas, para ser justo com o outro lado, naquela árvore existe um inimigo, que lhe contará o outro lado da história. Veja a maneira como tudo se desdobra. Deus os via face a face, pois ele os havia criado no final do sexto dia, e o sétimo dia era o sábado. Portanto, por um dia inteiro, eles conversavam com Deus face a face. Deus apresentou-lhes o seu domínio, ele comungou com eles, não havia nada para esconder, não havia nada escondido. Eles tiveram uma visão perfeita de um lado da história. Só que, ao se aproximarem daquela árvore, ficaram conhecendo o outro lado da história. É verdade que Deus disse isso? Não, não é do jeito que ele falou. Vocês nunca morrerão. Sabe de uma coisa? Vocês não passam de escravos. Vocês têm que obedecer isso, fazer aquilo. Olha só para mim. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. Ele veio como uma serpente. Satanás não se manifestou da maneira como realmente era. Por acaso ele se apresentou da maneira como é descrito lá em Isaías? Não. E quando ela disse para Eva, a serpente, a primeira parte, quando ela perguntou a ela, sim, Deus disse isso mesmo? Ela, na verdade, mudou um pouco. Não toque. E disse, nem tocar. E daí foi mais fácil para a cobra poder dizer, mas eu toquei e não morri. Aconteceu nada. Eu até estou falando. E então, como muitos dos anjos, ela acreditou nele. Ele a mesmerizou. Ele a hipnotizou para que quisesse alguma coisa. Sabe, quando assistimos à televisão hoje em dia, eles não o bombardeiam com coisas que você quer? Com certeza. Com certeza, não são coisas que você precisa. Algumas delas são lixo. Exatamente. Mas eles te fazem querer aquilo. Isso é parte do caráter dele. Sim, com certeza. Agora, lembre-se,
que Deus havia dado domínio a eles. Agora, isso deve ter irritado muito o diabo. Sim. Leis, regulamentos, responsabilidades. Era a intenção de Deus ao criar este júri. E Satanás não sabia como seria criado esse júri. Ele ficou furioso. Houve algumas coisas que o irritaram muito. A primeira delas foi o fato de Deus ter dividido a sua capacidade criadora com eles. Eles podiam gerar vidas e ele não. E o casal também possuía domínio, algo que ele sempre quis. Sim. Certo? Mas por que Deus faria isso? Porque em qualquer situação em que se tenha responsabilidade, são necessárias regras. Há um exemplo muito simples. Por exemplo, se seu filho diz que vai jogar futebol na rodovia, você certamente dirá a ele que não permitirá isso. E se ele te disser que ele é o dono de si mesmo e que não obedece regra alguma a não ser a dele, então algumas medidas mais drásticas acabam sendo necessárias, não é mesmo? Sim. Então as regras precisam ser às vezes forçadas. Não porque você odeia o seu filho, mas porque você o ama. Isso é algo que os habilitou a decidir se Deus era justo ao ter um conjunto de regras e regulamentos ou se ele era um tirano. Esta característica lhes daria discernimento. Mas eles perderam esse domínio. Eles concederam o seu domínio a este outro partido, pois a Bíblia diz que se você obedece a alguém, você torna-se o seu servo. Então, aquele ser que foi expulso do céu tornou-se o representante deste planeta nas cortes celestiais. Isto é incrível. Mas Deus permitiu isso? O que isso lhe diz sobre o caráter de Deus? Deus é amor, porque, de novo, ele permitiu a livre escolha. Deus é justo? Com certeza. Ele permitiu que este ser fosse à corte celestial. E Deus perguntou, o que fazes aqui? E ele arrogantemente respondeu, caminhando para lá e para cá. E o que isso quer dizer? Indica domínio. Eu sou o Senhor desta terra. Eu sou o mestre e senhor deste lugar. E mesmo apesar da queda, e não por causa dela, já que podemos aprender lições sobre governança, mesmo sem a queda. Pois, uma vez que o casal tivesse filhos e tivessem que organizar o seu domínio, eles teriam que viver segundo as normas. E você, como sendo um ser de amor, faria com que essas leis fossem um jugo leve e aprazível. Então, até mesmo nesta situação, Deus o permitiu. Mas Deus precisava mostrar ao universo quais seriam as consequências de se viver fora das leis que Deus estabeleceu. Sim. Não é verdade? E eu estava pensando aqui que quando você diz sobre as regras, eu penso numa É isso cerca. mesmo. E esse cercado te protege o lado de dentro. Essas são as regras. E fora dessas regras, além da cerca, você está num campo aberto com todo tipo de perigos. Muito bem. É um ótimo exemplo. E a Bíblia também usa esse tipo de ilustração. De uma cerca que ele planta ao redor do seu povo. Encontramos essa ilustração na Bíblia quando ele diz, eu plantei uma vinha, que é a igreja, e coloquei um muro em volta dela, que é a lei. Então, é uma história bastante intrigante. Mas agora acontece a grande catástrofe. A humanidade cedeu ao seu domínio, a essa entidade tirânica. E a consequência foi
a morte. Yeah. A morte aconteceu já nos primeiros filhos da humanidade. Caim matou Abel. E surgiram dois lados. E destes dois lados tem havido uma situação de guerra desde aqueles dias. E continua até hoje. Yeah. E, infelizmente, o lado maligno é sempre a maioria. Só que ele se apresenta como o benfeitor Uhum. e faz regras e regulamentos porque é o direito deles, afinal são os governantes. Correto? Tornaram-se governantes do mal. Sim. Mas essas leis são más, Contraditórias às a leis lei de Deus. E a humanidade está nesta situação. E ela é o júri. A humanidade decidirá ou pelo caráter de Deus ou pelo caráter do outro. Multidões, grandes multidões ficam do lado do inimigo neste grande conflito. E sabe, Martin, nós mostramos isso aqui. Nós mostramos as estrelas do rock. Uhum. Mostramos como elas se entregam a este ser em troca de quê? Por essa mesma coisa que começou dentro de Lúcifer. Para ser elevado, Ser estar exaltado. maior, ser famoso. Exato. E não é interessante que quando elas atingem esse status, são chamadas de estrelas? Eu não creio que isso é uma coincidência. Não. Não é uma coincidência. E ídolos? Ídolos, idolatria, é algo fascinante. E do que é que eles se orgulham? A eles mesmos. E quem deu a eles a capacidade de cantar? Quem lhes deu a capacidade de fazer tudo isso? Deus. Eu acho interessante que aqueles que nem conseguem cantar, que cantam como sapos, ainda conseguem se tornar estrelas se entregarem a Satanás. É. Algumas delas recebem habilidades além das humanas e tocam a guitarra de um jeito e admitem que só tocam daquele jeito porque uma entidade toma conta deles. Uhum. Não é assim É. mesmo? Tudo pelo quê? Fama. Mas por quanto tempo? Tão pouco tempo, não? É. E o júri está observando. O júri está decidindo. Martin, este júri é muito diferente dos outros. Os juros normalmente se assentam ali e normalmente são protegidos. Não é? É. Mas este júri torna-se parte da situação. Esse júri precisa viver na própria pele as consequências de uma escolha ou da outra. Este júri precisa testemunhar como a sua própria descendência toma decisões, ou para a glória, ou para a calamidade. E não há nada que eles possam fazer a respeito. É. Nada. Você pode acorrentar a sua criança no muro, mas isso não vai ganhar o coração dela. A única coisa que pode ganhar o coração é a liberdade. Se você quiser ganhar o coração de alguém, você precisa conceder a liberdade de escolha. Não há outro jeito. É impossível conquistar o coração de alguém sem lhe dar a liberdade. Não, com certeza não. Quantos relacionamentos deste mundo estão supostamente funcionando porque um parceiro coloca o outro numa gaiola? Uhum. Mas basta abrir aquela gaiola que o pássaro Voar embora. vai voar. E como fazer com que ele não voe? Dando a ele livre-arbítrio. E lhe dando amor. Exatamente.
para que ele queira ficar. E quanto ao filho pródigo? Me dê meu dinheiro, me dê minha parte, dê tudo. E ele caiu fora. E como ele terminou? Ele acabou num chiqueiro. E um dia a ficha caiu e ele tomou uma decisão. Sabe de uma coisa? Era muito melhor na casa de meu pai. Mas havia regras lá. Sim, E quando ele voltou, ele disse, eu farei o que o senhor quiser? sim, Ele disse isso. é. Será então que ele se deu conta que as regras que ele havia rejeitado eram muito melhores que as dele mesmo? Com certeza. Eu posso tomar a mim mesmo como exemplo. Meu pai costumava dizer, você não pode ficar bebendo tanto e ir por aí nas festas o tempo inteiro e chegar tarde em casa. E dirigir. É. Mas quantas vezes eu acabei batendo o carro ou tendo que ligar para ele tarde da noite para vir me ajudar? E ele sempre dizia, você está forçando muito os limites. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa e comecei a procurar o buraco da fechadura, Ah, é? mas eu não encontrava. E quando eu olhei para cima, estava empurrando a chave no umbigo do meu pai. Mas este é um júri muito diferente. E o triste desse planeta é que a controvérsia está aumentando enquanto nos aproximamos deste ponto final de destruição. Pois acabamos de ler que este querubim cobridor e tudo o que lhe pertence será destruído. Aham. Deus decretou isso. Mas se Deus tivesse feito isso no começo, suas criaturas teriam medo dele. Sim. Agora, se Deus destruir o inimigo agora, no fim, isso será medo ou alívio? Seria um alívio. E eu acho que nós já estamos nesse Muito ponto. bem. Portanto, esta é a essência do grande conflito. Uma decisão deve ser tomada com respeito ao caráter de cada lado. Sim. E há apenas dois lados. Uhum. Isso é muito importante. Somente dois lados. Não importa. Podemos ter 1 milhão de organizações que podem estar aparentemente no conflito, mas isso é só fachada. Ou estamos de um lado, ou estamos de outro. Todos precisam tomar essa decisão. Mesmo aqueles que não querem escolher um dos lados, infelizmente, vão acabar caindo em um dos lados. Não existe neutralidade. Não se pode ficar em cima do muro. Martinho Lutero dizia, precisamos escolher um lado. Ou você se esconde atrás do diabo, ou se esconde atrás de Jesus. Se ficar entre eles, você será esmagado. Não existe meio termo. Isso é algo que raramente ouvimos no mundo de hoje. Mas a verdade é essa, não há meio termo. O grande conflito gira todo em torno da decisão. Conforme o mundo caminha para uma tirania, Uhum. estamos nos movendo nessa direção? Com certeza, nós estamos em direção à tirania. Você por acaso se sente preso Sim, num lockdown? Sim. é. Não é interessante? A liberdade de escolha está começando a desaparecer. Aham. A liberdade de escolha que temos hoje no mundo é condicional. Com certeza. Eu escutei hoje mesmo que nós, aqui na África do Sul, podemos voar novamente para 11 países. Sobre uma condição, Sob a condição. mas não vou dar detalhes. Sobre uma condição. Sob condição. Tudo que você É faz, condicional. você tem a escolha. Sob condição. Mas se ela não se adequar à condição, então me desculpe, a sua escolha livre não significa É nada. para o bem comum, não é? Uhum. Portanto, o mundo tem que tomar uma decisão. E quando se chega à conclusão de que o caminho de Deus é o único caminho justo,
Mas sabe, na verdade, não se trata apenas de escolher uma lei, se trata de escolher um líder. Sim. E eu acho interessante que a Igreja Católica ensine o ultramontanismo, ou seja, todo o poder em um homem. Pois, sabe, Martin, as pessoas costumam dizer que um camelo é um cavalo projetado por uma comissão. Pode ser bom ter uma comissão para decidir certas coisas, mas no final das contas, chega-se a um ponto em que alguém precisa tomar uma Correto. decisão. Portanto, Roma vai chegar um dia e dizer, é assim que será. Então, é como eu disse, também há uma escolha por um líder Uhum. associada a tudo isso. E o homem adora escolher líderes, Sim. não é? Na verdade, é maravilhoso às vezes quando você olha. Sim. Porque as pessoas, para elas, está tudo bem quando alguém, um líder, governa, dita sobre elas por 40 anos. Mas elas querem aquele líder. Eles querem aquele líder. Quando Hitler veio ao poder, ele veio ao poder porque ele prometeu ao povo muitas e muitas coisas. E ele realmente cumpriu muitas delas que havia prometido. Após a Primeira Guerra Mundial, a situação na Alemanha estava terrível, por causa das taxas, Correto. impostos, tudo aquilo que precisava pagar, as retribuições eram muito altas. O povo acabou ficando pobre, e após ele ter cumprido algumas promessas, colocaram confiança total nele. E o que aconteceu depois? Eles começaram a chamá-lo de Führer. Führer, é isso mesmo, significa o nosso líder. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, como, por exemplo, ir para a guerra, sacrificarem-se por causa de eugenia. Inacreditável, inacreditável. E se pegarmos Mao Tse-tung ou Lenin, ou qualquer um desses déspotas, O Gengis Khan. todos, Você sempre tem o Napoleão. Você sempre tem um líder. E então você tem um conquistador. correto? E ao irmos para a política americana, que ao verem alguém aparentemente forte, querem segui-lo. O Trump tinha uma grande popularidade, E ainda tem. e ainda tem. As pessoas querem isso. Mas, Martin, você acha importante conhecer o caráter de um líder? Sim. E no que se refere ao grande conflito e ao caráter de Deus e o caráter de seu adversário, que nós vimos estava escrito ali na Bíblia. Agora, quando Deus passou na frente de Moisés e mostrou a ele o seu caráter, revelando que era um Deus de amor, um Deus gentil, perdoador, todas essas coisas. E ele brilhou com tanta luz que não era possível nem olhar para ele. Aham. Quando esse Deus aceitou vir a essa terra e sofrer ele mesmo as consequências, e ao lermos as histórias, os evangelhos, você alguma vez já leu em qualquer literatura do mundo sobre um líder e o caráter desse líder que sequer chegue perto do caráter de Jesus? Não. Jesus era um indivíduo forte, Sim, muito forte. ele não se mantinha firme aos seus princípios. Com certeza. Aham. Será que ele tinha medo de denunciar o mal? Não. Ele forçava as pessoas a obedecê-lo? Não. Ele ensinou os seus discípulos a não forçarem os outros a obedecê-los? Sim. Aham. Ele liderava com o exemplo? Ele amava? Ah. Ele amava ao ponto da morte. Aquela cruz cala todos os argumentos contra Jesus. E pensando nisso, muitas pessoas veem o amor como uma fraqueza. O amor é força. Por exemplo,
Digo, os próprios discípulos de Jesus acharam que ele seria um rei. E eles provavelmente pensaram que era um sinal de fraqueza ser crucificado. Eles pensaram assim. É? E Judas chegou até mesmo ao ponto de traí-lo. Ele queria forçar Jesus. E isso é importante saber nos nossos tempos. Quando um líder que está lá quer se livrar de pessoas ou resolver tudo isso, esse não é o caráter de Deus. Não é? Portanto, Martin, o grande conflito gira em torno de nossa decisão. Uma decisão pessoal, a qual todos devem tomar. Os fatos do grande tribunal estão à disposição de todos. Basta ligar a TV e veremos o resultado do grande conflito. E a maior carta de amor já escrita explica esse grande conflito. Ela mostra que o conflito vai até a morte, como revela os evangelhos. Ela mostra como é o caráter de Deus, que muitos julgam fraqueza. Aquilo que parece ser tão contraditório às vezes, é exatamente onde está a força de Deus. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Paulo está falando a respeito do espinho em sua carne. E diz assim no verso 7. E para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, para que ele não se tornasse como Lúcifer queria ser. Exatamente. Pois as revelações que foram feitas a Paulo foram incríveis. Ele sabia mais do que qualquer pessoa. E isso é algo que pode acabar lhe tornando arrogante. E para impedir isso, Deus lhe deu um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. Então temos aqui uma lição sobre desenvolvimento de caráter. É, portanto, imprescindível que Deus nos dê lições de humildade, para que não desenvolvamos o caráter do inimigo. Ele certamente faz isso. Então, se você estiver numa posição de importância, espere por alguns espinhos, não é? Sabe, quando Deus nos dá filhos, Ele também nos dá joelhos, pois sem joelhos não conseguiríamos sobreviver. Isso é fascinante. E ele continua lá no verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Por favor, tire isso de mim. Eu sou perfeitamente capaz, Senhor, de continuar bem sem esse espinho. Mas o Senhor, conhecendo a natureza humana, diz: Não, meu filho, não. Você precisa do espinho. E eu tenho certeza que nas primeiras 2 vezes, ele estava ficando frustrado. Mas aqui, na terceira vez, depois que ele pediu... Aí ele diz o seguinte, e a resposta está escrita em vermelho na minha Bíblia. E ele disse a mim: A minha graça basta para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Martin, você acha que um presidente dos Estados Unidos diria isso na frente de todo mundo? Não. Você acha? E ninguém diria isso do presidente, se ele dissesse isso. Ele diria: não se meta comigo e com meu exército. Exatamente. Eu sou o mais forte de todos. Veja o poder do meu exército. Também é interessante, agora que você mencionou isso, que todos esses líderes também sempre tiveram uma voz forte. Martin, essa é uma grande contradição. Vamos ler novamente. A minha graça basta para você.
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Martin, os discípulos eram fracotes? Sim. Sim e Sim e não. não. É, Quando é que eles eram fracotes? no tocante à fé. Sim, Mas antes de chegar a esse ponto, eles eram todos Exatamente. convencidos, fortões? é por isso que eu disse sim e não, porque eles não eram fracos no tocante ao físico, como, por exemplo, Pedro. Mas no tocante a serem humildes, eles eram fracos. Muito bem. E quando eles ficaram fortes? Depois da crucifixão. Foi depois de perceberem a própria fraqueza que se tornaram fortes. E essa força, quando medida por seres humanos, na verdade é fraqueza. É isso mesmo. Então, o grande conflito às vezes parece contraditório, mas o que conta no final é o caráter daquele que está no comando. E ao olharmos para o mundo hoje, para tomar uma decisão, eu fico muito triste em ver quão poucos existem que estão dispostos a tomar sobre si o fardo do jugo leve. É muito bem colocado. Veja algo simples como o sábado. Quanta animosidade, quanta oposição é feita a um simples mandamento. Lembra-te do dia de sábado. É incrível. Não é impressionante? É. Simplesmente guarde este Não dia. deveria ser uma guerra, Uma guerra. não é? Veja o mandamento da idolatria, por exemplo. Ou então, o não matarás. É o meu corpo. É. Eu decido o que fazer com ele. Veja as leis da saúde. Não me diga o que comer. É. Eu decido isso. Não coma sangue. Mas o sangue deixa a carne gostosa? É claro que eu vou comer. A rebelião atinge todos os aspectos. E todo o tempo, Deus é retratado como sendo o tirano. Exato. E sabe de uma coisa? Deus disse, tá bom. Você quer ir contra a minha lei? Tudo bem, vá em frente. A consequência é doença, artrite, dor, sofrimento, choro nos enterros, e ainda assim nós não aprendemos. E para mim é incrível, porque o diabo começou com essa inversão e nós ainda temos ela. Porque tudo que Deus já disse, seja isso a alimentação, o sábado, sempre foi É invertido verdade. e deturpado. Não, nós temos uma escolha melhor. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Então vamos resumir. Houve uma guerra no céu, e a guerra era sobre o governo de Deus. O caráter de Deus, como governante, foi colocado em dúvida. Você não é um Deus benevolente porque você impõe regras. E se as regras são suas, quem é você para me obrigar a segui-las? Foi assim. E essa mesma guerra fica evidente em cada casa, em cada família que possui filhos. É. Há uma hora em que os filhos perguntam, quem fez de você o meu governante? Eu estava com o meu filho, sua esposa e seus 4 filhos. E sua esposa deu uma ordem a uma das crianças. E a criança colocou a mão assim na cintura e perguntou, quem fez de você o meu chefe? O grande conflito estava bem ali na minha frente. E eu acabei dando risada. Isso Porque essa é a realidade. é. Essa guerra tem ocorrido desde o começo. E alguns pais acabam percebendo que a conquista é feita pelo amor. Pois, se tentamos conquistar e manter pela coerção,
Aliás, não há caso na justiça hoje mesmo sobre essas coisas, mas não vamos tão fundo assim. Não. Na verdade, eu acho, se eu estou correto, que ela perdeu o É caso. verdade. Não dá para controlar ninguém através da coerção. Essa batalha só pode ser ganha com amor. Uhum. E ao olhar para os dois lados e analisar o caráter dos dois lados e ver como o mundo está apresentando esses caracteres, eu então chego à conclusão de que servirei o Mestre que se dispôs a morrer pela minha liberdade de escolha. O mundo precisa decidir. E todos que tomarem essa decisão e aceitarem a sua liberdade de escolha, que é o dom gratuito da vida eterna, serão salvos para viverem no céu. Sem coerção, sem nenhum político batendo a mão no peito, dizendo que é o melhor. Lá haverá amor pelo seu próximo. Amor desinteressado. Amor desinteressado. Esse é o tipo de ambiente que eu quero. E Deus então se valerá do seu direito de destruir esse mundo. E mesmo que haja lágrimas, Ele as enxugará. E o leão e o cordeiro deitarão juntos. E jamais haverá morte ou destruição no meu Monte Santo, no meu reino. E esse será o fim do grande conflito, quando o fogo descer do céu e finalmente destruir o inimigo. Transformado em cinzas. Assenta-te à minha direita, até que eu torne os teus inimigos escabelos dos teus pés. E sabe, esta destruição dos inimigos não trará alegria a Deus. Não. A Bíblia chama isso de o ato estranho de Deus. Mas todo o universo dirá: justo são os teus juízos. Amém? Vamos orar. Querido Pai, fazemos todos parte deste grande conflito. Não há espectadores, apenas participantes. E podemos sentir apenas uma fração da dor que o Senhor tem sentido desde a criação do mundo. Nós caímos por um período curto de tempo, que é esta vida. Mas a questão final será em torno de uma escolha. O júri precisa se assentar, o júri da mente, para julgar de qual lado querem estar. Ajuda-nos a fazer as escolhas corretas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Para se inscrever no nosso canal, clique aqui. Para receber as notificações, clique no sininho. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Obrigado e até a próxima.